Olá, alunos! Me chamo Emerson, sou professor de matemática e nessa aula de hoje a gente vai trabalhar sobre eixos de simetria em figuras planas. A pergunta aqui, a primeira explicação, o que seria simetria? Simetria é quando a gente tem algum objeto e a gente traça uma linha reta e divide esse objeto, ou uma figura, em duas partes, de modo que dobrando a figura nessa linha, as duas partes se sobrepõem e coincidem. Veja nesse exemplo onde a gente tem a imagem de uma borboleta, caso eu fizesse essa dobra que é mencionada aqui na imagem, da maneira de cima para baixo, então não ia ficar simétrico, não ia ficar padrão, né? Simétrico essa imagem. Já se essa dobra fosse feita, se esse corte fosse feito no meio e a dobra assim, automaticamente você percebe simetria na imagem. Você vai ver que ela tem simetria. A imagem de uma borboleta nos dá a ideia de simetria. A reta vertical é o eixo de simetria, enquanto a reta horizontal não é. Veja só, vertical e a horizontal e a vertical dela. Se você dobrar ela, dependendo da dobra que você fizer, ela não vai ficar simétrica. O eixo de simetria é uma reta sobre a qual podemos dobrar a imagem e obter duas partes exatamente iguais. Seria como se tivesse um espelho. Quando você identifica a simetria, quando você vê que os dois lados são simétricos, são iguais. Veja por essa imagem, o reflexo embaixo nada mais é que originado pela imagem original, que é a de cima. A origem da palavra simetria, ela é grega e significa sim, que é o começo, seria junto. Já metron significa uma medida. Então, por isso, simetria. Usamos este termo para expressar a igualdade entre as duas partes. O uso da simetria, esse conceito ou técnica, é utilizado na matemática, na geometria, na arte, na arquitetura e é possível visualizá-la na natureza. Veja essas duas imagens, como elas são compostas por simetria quando é feito uma reta dividindo a imagem ao meio. Veja que a simetria da imagem de um lado com a simetria do outro lado. A mesma coisa com essa outra imagem aqui. O uso da simetria, ele não se limita a apenas uma categoria, ou apenas um objeto, ou apenas uma imagem. Simetria você pode encontrar ele também na arquitetura. Você pode ter uma construção que foi utilizado de simetria para que o seu desenho, a sua composição fosse simétrica. Veja a Torre Eiffel. E a simetria na geometria, que é o que a gente vai estar abordando na aula de hoje. Então, também existe uma simetria na imagem. Se você fizer uma divisão nessa imagem, um eixo de divisão, ele vai se tornar simétrico de qualquer forma que você faça a dobra nessa imagem. Tendo essas informações de simetria, que seria a divisão da imagem formando um reflexo, um espelho, uma igualdade entre os dois lados, esse primeiro exercício, a imagem abaixo é um trapézio e ela contém um eixo de simetria. Se ela contém, quantos eixos ela contém? Tentem resolver esse exercício aí, um tempo para vocês aí.
Então, conseguiram identificar o eixo de simetria dessa imagem do trapézio? Vejam nessa imagem do trapézio, se você traçar um eixo de baixo para cima na vertical, você vai ter exatamente o reflexo da imagem para os dois lados iguais. Como se você fizesse uma dobra nele, pegasse essa parte e dobrasse ela para cá, você vai perceber que existe a simetria entre os dois lados dos dois lados do eixo. Então, se existe um eixo de simetria nessa imagem, quantos eixos ele dispõe? Nesse caso, um eixo só. Então, a resposta seria a letra B. Veja que você tem apenas um eixo que você consegue ter o reflexo da imagem perfeitamente, a simetria. Os casos de simetria, em geometria, a figura vai ter simetria quando ela possuir um ou mais eixos de simetria. No triângulo isósceles, tem um só eixo de simetria. Já no quadrado, temos 4 eixos de simetria. Em um círculo, é possível obter vários, infinitos eixos de simetria. Então, você pode ver através dessas imagens, dos exemplos, que não vai ter apenas um eixo de simetria. Você pode encontrar vários eixos de simetria dependendo da figura, dependendo da imagem. Nesse caso do triângulo, veja que a simetria, o eixo de simetria, se encontra exatamente no meio dele. No quadrado, você tem os 4 eixos de simetria, e é importante frisar, você conta 1, 2, 3, 4. Você não vai fazer a contagem daquele que você já contou. Esse daqui, ó, pertence a esse, você já contou. Então, esse você já pertence a esse, você já contou. Então, a simetria, 4 eixos de simetria, são exatamente esses que cruzam a imagem ali, onde permite você fazer a dobra. Já no círculo, você tem infinitos eixos de simetria, pois qualquer parte que você fizer a dobra, você consegue ter a mesma proporção, a mesma simetria na imagem. Na aula anterior, foi utilizado aí o plano cartesiano. E utilizando do plano cartesiano, podemos utilizar ele para fazer figuras geométricas ou figuras simétricas, usando as coordenadas e obtendo eixos de simetria nelas. Então, usando as coordenadas fornecidas pelo texto, ou pela questão, ou pelo exercício, você consegue identificar se a imagem que vai ser formada tem simetria ou não. Veja nesse exemplo, o eixo de simetria, o triângulo, foi construído a partir das seguintes coordenadas. Você tem um triângulo onde o ponto A é 6 e 9, ó, 6 e 9, lembrando a coordenada 6 sempre referente ao eixo X e 9 ao eixo Y. Você tem um ponto aqui, que é a letra A, o B, 3 e 2, eixo X 3 e eixo Y 2. Está aqui. E o C, o ponto 9 e 2, fica 9 e 2. A letra C você já consegue localizar primeiro o eixo X e segundo o eixo Y. Então veja que ele forma uma figura exatamente um triângulo. Então a gente pode definir que, se tratando de um triângulo isósceles, a figura é simétrica. Como na imagem anterior, você percebe que ele permite você fazer a dobra, a simetria nessa imagem. Então, essa figura formada através das coordenadas é um triângulo que possui simetria. A partir dessas informações, a gente vai passar um exercício que você vai tentar identificar a figura. Construa uma figura a partir das coordenadas e identifique se a figura formada possui eixo de simetria. E se ela possui eixo de simetria, quantos eixos de simetria são?
um tempo para fazer o exercício aí.
E então, conseguiram identificar qual seria a figura formada através dessas coordenadas? Vamos verificar ali, ó, A, B, C e D. Nessas coordenadas, a figura é simétrica e, se é simétrica, quantos eixos de simetria ela possui? Então, seria assim, ó, o ponto A, você tem 2 e 6. O ponto B, 7 e 6. C, 2 e 1. E D, 7 e 1. Veja que ele formou uma figura, um quadrilátero, um quadrado. Então, sendo um quadrado, vocês já viram na figura, na imagem de exemplo, sendo um quadrilátero de 4 lados iguais, o eixo ele tem 4 eixos de simetria. Você consegue fazer 4 cortes nessa imagem que vão resultar numa simetria, numa imagem simétrica. Nesse outro exercício, ele já passa para vocês algumas imagens, algumas figuras geométricas. E observe que as figuras abaixo, quais dessas possuem eixo de simetria? Então, você vai pegar todas essas imagens aqui e vai verificar se fizesse a dobra ou se fizesse um eixo de simetria, um traço, uma reta nessa imagem, qual dessas imagens você consegue fazer a sua simetria, o seu reflexo? Um tempo para resolver o exercício.
E então, conseguiram identificar quais dessas imagens possui eixo de simetria? Qual dessas imagens você pode traçar uma reta para obter uma simetria, uma imagem, uma parte igual entre os dois lados? Seria A, B, C ou D? Vamos verificar aqui, ó. Observe que as figuras abaixo, ela tem um retângulo que possui a simetria, tem um quadrado, teria o losango, porém essa já não tem simetria. Não teria como fazer nenhum eixo de simetria nela que você tivesse a reflexo, a simetria entre os dois lados. Então ficaria 2, 3 e 4. Seria a alternativa B. Nesse outro exercício, usando o plano cartesiano, ele pede para que você construa uma figura a partir das coordenadas. Lembrando, ó, coordenadas que ele vai lhe passar. Identifique se a figura formada possui eixo de simetria ou não. Então, aproveitando esse exercício, só relembrando, faça no caderno quadriculado ou pegue a régua e faça a marcação de centímetro em centímetro dos dois lados, em cima e embaixo, para que não fique desproporcional a figura que você vai ter como resultado das coordenadas. Ok? Um tempo para resolver o exercício.
E então, conseguiram identificar se a figura formada através desses pontos, dessas coordenadas, a figura geométrica, ela possui simetria ou não? E se a simetria dessa imagem, o eixo de simetria dela, quantos eixos seriam? Vamos lá? Veja só, o ponto A, ele passa do eixo X, 5, e Y, 8. 5 e 8. B, 2 e 5, 2 e 5. C, 5 e 2, 5 e 2. E o D, 8 e 5. 8 e 5. Veja que ele formou um losango. Então, baseado nessa informação, como a imagem formada é um losango, a gente consegue identificar que o losango possui eixo de simetria e possui 2 eixos de simetria. Então, é uma figura que possui simetria. Aqui vai um desafio para vocês. Tentem pesquisar, buscar em livros, site da internet, tente fazer uma consulta, identificar alguns tipos de simetria, tá? Pesquisar sobre as diversas formas de simetria. A simetria não está especificamente na matemática. Você pode identificar ele na arte. Um exemplo de arte é o Homem Vitruviano, né, de Leonardo da Vinci. Você pode verificar que ela possui a simetria. Também a simetria axial. Você pode identificar também simetria de translação, simetria radial e simetria rotacional. Então fica um desafio do conhecimento. Tentem buscar esses outros tipos de simetria para que vocês possam comparar com o que vocês aprenderam hoje. O que a gente vai concluir então sobre a simetria? A simetria, quando traçamos uma linha reta que divide um objeto ou uma figura em duas partes, de modo que dobrando a figura, nessa linha, as duas partes se sobreponham e coincidem. Então, se você pegar esse exemplo aqui embaixo, veja que é uma árvore. Se você fizer uma linha vertical nela, os dois lados são simétricos. Mas nem toda árvore, né, toda figura de uma árvore vai possuir simetria. Lógico, então ela vai ser assimétrica. É o oposto de simétrico, ela vai ser assimétrica. Veja que os dois lados da árvore são diferentes. Então, a aula de hoje se encerra aqui. O professor agradece a presença aí de todos os alunos e tenha um ótimo dia.